Olá, você que me acompanha aqui no canal Peãocast. Sou o René Moreno. Estamos aqui na sequência de lives promovendo cultura, educação, criatividade, educação criativa, educação especial, empreendedorismo, liderança e, enfim, vários temas que sejam pertinentes para a sua vida pessoal e profissional. E hoje a gente vai falar com o Luan Freitas sobre robótica criativa. Ele está chegando por aqui, eu já vou conectá-lo para que a gente possa compartilhar esse total, que é questão de robótica. Mas agora vamos introduzir a robótica criativa. E você que me acompanha aqui ao vivo no Instagram, no YouTube, né? Pode ser que daqui uma semana, um ano, não importa. Oi, Luan, você me vê? Vejo, tranquilo, estou te ouvindo e te escutando bem. Opa, seja bem-vindo, Luan. Obrigado. Vamos ver se a robótica funciona a nosso favor aqui hoje. A tecnologia é sempre uma caixinha de surpresa, né? A gente acaba, do mesmo jeito que ela pode ajudar muito, às vezes ela deixa a gente na... A gente falou da tecnologia. Vamos falar bem da tecnologia. A tecnologia é maravilhosa, tudo bem. Voltou, Luan? Agora eu voltei. A gente não pode falar mal dela, que ela vai nos boicotar. Exatamente, exatamente. Ela é geniosa. Eu falo para todo mundo que eu amo tecnologia, principalmente quando ela funciona. Total. Luan, seja bem-vindo ao canal. Conte um pouquinho da história, da trajetória do Luan e o que fez o Luan ir parar na robótica, e depois a gente entra no tema propriamente dito, que é robótica criativa. Fica à vontade. Tá, eu sempre tenho uma dificuldade de contar a minha história, que ela é muito longa, e até se a gente ficar só na história aqui, dá para abrir 2 lives, e aí eu vou tentar ser o mais objetivo possível aqui. Bom, eu sou de Brasília, né? Eu, basicamente, assim, vamos dizer que eu gostava sempre de seguir o que os meus pais me falaram, né? De estudar, tirar boas notas e tal, e eu sempre fui um bom aluno, sempre busquei tirar boas notas e tal, né? Naquela promessazinha, né? Tipo assim, pô, você estudou, fez faculdade e tal, deu tudo certo, você vai ter um futuro próspero e tudo mais. Sempre tive afinidade com ciências exatas e até tinha um flerte com a educação, assim. Na verdade, eu descobri só depois que esse flerte sempre existiu. Eu sempre era um cara que tinha mais paciência para explicar para os colegas aquela questão de matemática que era difícil de entender pela expressão do professor. Eu gostava ali de explicar às pessoas, mas nunca imaginei enveredar na educação. Na verdade, toda vez que eu pensava na educação, tinha dois grandes gargalos que me traziam. Primeiro é que o professor, né, quando você pensa em professor, já pensa naquela coisa assim, pô, o cara que vai ganhar mal, já é desvalorizado. Então, tinha toda essa questão. Eu falo, poxa, vamos dizer assim, falando de uma maneira bem arrogante, eu não quero ser quebrado, né? Então, eu não quero mexer com ser professor. E também tinha uma coisa que eu via que não pesava tanto, mas para mim foi um gargalozinho, que cara, eu não quero passar a vida inteira ensinando os mesmos conteúdos durante 30 anos, né? Então, um professor de matemática fica lá ensinando trigonometria e equação durante 30 anos. E eu falo, cara, eu não quero isso para minha vida, uma coisa que eu sempre explique a mesma coisa para as pessoas e tal, e eram os motivos, né? E aí eu, no auge da minha arrogância, falei, não quero ser professor, não, eu quero ser engenheiro, né? Meu primo era engenheiro, mecatrônica, e a mecatrônica estava começando a subir ali. E até hoje, né, existe uma gourmetização, né, quando você fala que você faz mecatrônica, todos, uau, você deve ser super nerd, não sei o quê. E eu até brinco com as pessoas que a gente às vezes até paga de normal e tal, mas a verdade é que todo mundo é meio doido mesmo. Quem faz engenharia e mais, né, quem termina engenharia. E, enfim, entrei na faculdade, me frustrei muito, era muito tenso, muito difícil, muito mais difícil que a escola. E o pior, né, quando eu me formei, tive uma grande dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E principalmente porque eu estou em Brasília, né? Não é um lugar de engenharia, de polo industrial, tecnológico, né? Eu não me afinizava muito com o conteúdo. E, enfim, eu senti que eu saí da faculdade sem aplicar, sem conseguir aplicar as coisas, né? Então eu não conseguia, sei lá, troca que o circuitinho, cara, eu não sabia o que era isso e tal, e é uma coisa que me aflige até hoje. A pessoa, quando tem tipo um problema tecnológico que aconteceu agora, deu pau no meu cabo HDMI. Luan, você que é engenheiro, me ajuda aí. Cara, toda vez que a pessoa fala você que é engenheiro, meu coração bate mais acelerado. Eu falo, cara, eu não vou conseguir resolver o problema dessa pessoa.
E isso me fez questionar várias coisas, né? Tanto a questão do desemprego com relação à engenharia, né? Que houve uma questão pontual minha, mas eu vi que existe essa questão na nossa educação em geral. As pessoas se formam, eu estava conversando com um colega que formou em contabilidade, e aí as pessoas, quando ele terminou de formar em contabilidade, as pessoas, pô, você pode fazer um imposto para mim? Eu, cara, não aprendi isso na faculdade, né? E você aprende várias teorias, aprende várias coisas, e a educação, ela tem uma imensa dificuldade de trazer o seu conhecimento para a vida real. E eu percebi essa grande dor, assim, cara, isso me incomodava muito. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso, né? Tentar ver mais sobre isso e aprender. E comecei a procurar iniciativas mais significativas de educação. Tipo, cara, será que existe alguma coisa que traga esse significado maior? Comecei. E o grande ponto da minha vida, quando eu comecei a perceber isso, é que às vezes a gente é meio arrogante e achar assim, eu vou inventar a grande técnica que vai revolucionar a educação porque ninguém nunca pensou nisso. E não, na verdade, existem iniciativas incríveis que já dão certo, que já são incríveis. Se você vê, na verdade, os grandes pensadores educacionais, todos eles falam nesse grande significado, né? Então você pega um Jean Piaget, uma Maria Montessori, um John Dewey, que já é centenário. Não é uma coisa assim, era digital. Não, essa galera já trazia muito desses conceitos, né? Só que não é aplicado. Até o próprio Paulo Freire, né? Existe essa dificuldade de aplicar em sala de aula. Então, na verdade, eu fui um grande compilador, né? Acho que você também é da galera do RC. Então, eu não fui um criador, trabalhei minha combinatividade ali e comecei a montar essa coxa de retalhos até um momento em que um amigo meu de faculdade, que ele tinha uma startup, mexia com um tal de movimento maker. E eu não tinha a menor ideia do que era isso, era um negócio que estava bombando nos Estados Unidos, que basicamente eram pessoas, vamos dizer assim, comuns, né, do dia a dia, e que gostavam de fazer coisas, botar a mão na massa, né? E usando desde marcenaria, sei lá, entre outras coisas que são muito úteis no nosso dia a dia, até coisas mais tecnológicas como impressão 3D e robótica, né? E assim, o que aconteceu? Por que isso acabou tendo esse ponto de virada hoje em dia, né? De pessoas comuns fazerem isso. Se você para pensar na questão da eletrônica, por exemplo, você pensa assim, cara, eu mesmo, né, para fazer alguns circuitos, algumas coisas assim, eu fui fazer isso lá no meu 9º semestre de engenharia, porque até você configurar, entender, para você começar a entrar pro play, por assim dizer, você precisa de um embasamento muito forte. E o que aconteceu nessa jornada é que cada vez mais vem surgindo ferramentas que tornam essa experiência mais intuitiva, né, que faz com que crianças de 8 anos consigam fazer seus primeiros robôs, primeiros programas. A própria impressão 3D trouxe a questão de prototipar e criar as suas próprias ideias, né, de uma forma muito mais fácil. Mas isso era uma coisa de hobbyista, não tinha nada a ver com educação. E o que esse colega me trouxe foi, cara, essa parada de maker, ela tem tudo a ver com essa coisa de educação significativa, né? E cada vez mais estava entrando em sala de aula essa ideia, né, de trazer uma sala de aula mais prática. Já existe cada vez mais a questão da robótica, né? Já existia muito. E basicamente o maker, ele pega essa coisa do mão na massa e sai do âmbito teórico e traz para um âmbito mais ativo, onde as crianças criam. E, cara, isso simplesmente muda o jogo. Basicamente essa ideia, assim. E hoje, também já resumindo muito, eu tento multiplicar essas ideias. Então eu mostro para professores de qualquer área de formação que eles podem fazer isso, que eles podem implementar isso em sala de aula, né? Que a robótica é um meio, né? Ou seja, uma forma de ensinar e não um fim só. Assim, não é o professor de robótica. Pode existir professor de robótica, mas você pode ser um professor de história que usa elementos de robótica e você pode ensinar de uma forma completamente diferente. Maravilhoso isso. Isso é encantador. Existe um conceito de robô, né? É robô a partir de que momento? A partir do momento que ele tem uma vida, ele tem uma vida independente. Como que é o conceito de falar assim, eu fiz algo e ele é considerado um robô? Tem como determinar quais são os elementos? Vamos dizer assim que o mais importante é uma questão mais de, como você falou, né, de automação e inteligência. Como assim? Vamos pensar um carrinho de controle remoto. O carrinho de controle remoto não é um robô. Por quê? Porque eu tô dando aquele estímulo lá. Quando eu aperto esse botão para cima, ele vai para frente. Ele depende inteiramente da minha decisão. Quando eu falo de um robô, é como se eu deixasse aquele elemento sozinho no chão e ele vai reagir às questões do ambiente. Então, sei lá, porque diminuiu a luz do sol, tá entrando menos luminosidade, ele acende uma luz.
ou então porque alguém tocou em alguma coisa e ele fez uma reação diferente. Então, é relacionado a essa questão mais de reagir a coisas externas para fazer alguma coisa. Então, é bem alinhada a questão da automação, né? Tanto que eu, na verdade, eu não sou engenheiro mecatrônico, né? Apesar de ter entrado no vestibular de engenharia mecatrônica na Universidade de Brasília. E é muito comum isso, porque a mecatrônica era um nome, vamos dizer assim, de marketing muito bom, né? Mas o nosso título é engenheiro de controle e automação, né? Boa parte dos mecatrônicos são engenheiros de controle e automação, que é a mesma coisa, mas assim, se você fala controle e automação, talvez não seja tão chamativo, mas você consegue entender melhor essa ideia de que, a automação, uma coisa que funciona sozinha, e aí seria um robô, por assim dizer, né? Perfeito. Professor, eu trabalho mais ali dentro com alunos que era a quarta série, hoje é o quinto ano, né? Sim. Então eu fico ali, eu transito bem entre terceiro, quarto e quinto ano, ok? Uhum. O público é um público que dá para se trabalhar, escola pública, tá? Tá. É possível trabalhar robótica, ensinar à distância, ter aulas virtuais para professores, estimular a criatividade para esses fins? É possível? Tá, são várias vertentes aí, vamos destrinchar essa parte. Primeiro, vamos pegar a questão de é possível crianças aprenderem robótica, né? Mesmo no âmbito de escola pública. Totalmente possível. Eu já fiz isso, mas eu vou usar um exemplo até mais forte. Não sei se você já ouviu falar de uma professora chamada Débora Garófalo. Ela é uma professora brasileira que foi considerada uma das 10 maiores professoras do mundo em 2019, segundo o Global Teacher Prize, que é considerado o Nobel da Educação. Então, e ela trabalhava com um projeto de robótica e sucata numa escola na região da periferia de São Paulo. Uma das Então, indicadas ao prêmio, não foi? isso, sim, desse Global Teacher Prize em 2019. Eu não lembrava do nome dela, mas lembrava da ocasião, do evento. Pronto. E aí hoje ela trabalha na Secretaria de Educação de São Paulo, né, tipo assim, replicando, né? Hoje ela não está mais em sala de aula, está replicando esses projetos, mas é um exemplo muito claro, né, que é possível porque o mais interessante nesse processo, né, eu falei das coisas do robô, de ser automatizado, mas o mais importante é essa questão do maker, do fazer. Do fazer, vamos chamar, não vamos gourmetizar, vamos chamar de fazer. E quando você pode pegar papelão, garrafa PET, ou então você pegar aquele seu DVD velho que tem um motorzinho lá dentro e você pode criar uma outra coisa, você faz um robozinho de papelão, não sei o quê, que mexe, sei lá, um helicóptero que é a hélice dele, você junta, sei lá, você pode fazer várias coisas. Então aqui o que eu tô falando são elementos que você encontra até na rua, né? Ou que você já ia jogar fora. Então, eu tô falando assim de custo zero mesmo. Na verdade, você está fazendo de um serviço à sociedade. A própria Débora Garófalo coletou mais de 500 quilos de lixo na região dela, né? Então, era um problema, o problema do lixo, e ela ressignificou todo esse processo, né? Os alunos coletavam esses lixos e criavam as próprias coisas. Então, no âmbito de escola pública, a gente pode começar por esses passos, né? De usar a sucata eletrônica, de usar a sucata, enfim. E, na verdade, o mais importante de tudo que eu falar daqui para frente, a gente às vezes pensa, né, na robótica, no maker, como muito alinhada a grandes tecnologias, mas você pode pensar assim, cara, o que eu sou capaz de criar com isso? Criar coisas que tenham significado para aqueles meninos. Então, você pode, desde a sucata eletrônica, fazer isso. Hoje existem linguagens de programação que permite você criar jogos, animações, com uma linguagem de blocos, né, que a gente chama, que são muito intuitivas, que uma criança de 7, 8 anos começa a criar o seu próprio jogo. Então, isso é muito legal. E aí você consegue dar esses primeiros passos na robótica, independente da realidade. É lógico, algumas escolas não vão ter computador, outras vão ter computador, outras não vão ter internet. Quanto mais você tiver esses recursozinhos, mais coisa você tem. Mas o mais importante é a pessoa perceber que dá para ela começar com muito pouco. E quando você fala, um professor de história, podemos levar isso para ampliar mesmo, um professor de qualquer segmento ali, na português, enfim, ela pode introduzir esse conceito da robótica para ensinar a própria disciplina dela e fazer envolver a criatividade da criança, porque eu acho que a grande sacada de tudo que a gente vem conversando aqui, professor, e o que eu venho falando com outros profissionais de outras áreas, é esse dispositivo chamado criatividade, que parece que nunca teve tão em alta como Sim. estamos nesse momento.
criatividade de se reinventar, criatividade de reaproveitar, de dar um novo significado para uma sucata, no caso aí, no sucata eletrônica. Ou seja, parece que a criatividade passou a ter maior valor, assim, de um ponto para outro, muito mais expressivo do que os últimos, sei lá, os últimos anos. Não sei se é uma impressão minha. O que você acha? Olha, assim, tudo que eu venho fazendo ultimamente não é coisa da cabeça do Luan, né? Eu venho me fundamentando e uma dos meus grandes fundamentos que eu uso é de um grupo específico no MIT chamado Lifelong Kindergarten, né? Se a gente for traduzir, ele é um jardim de infância para a vida inteira. E eles vêm usando cada vez mais esse elemento de programação, robótica, ou até coisas mais simples, como eu falei, né? De sucata, enfim. E o grande fundamento desse grupo é criar essas tecnologias, desenvolver tecnologias mais acessíveis para essas crianças, com o grande objetivo é a criatividade. E por que a criatividade? Porque a criatividade, né, o grande fundamento que eles trazem é que a criatividade é uma habilidade essencial para o momento que a gente vive hoje, porque a gente vive um momento de mudanças exponenciais. Antigamente era muito fácil, sei lá, se eu pegasse a época dos meus pais, como eu falei antes, se você fizesse universidade, qualquer coisa, fiz faculdade de X, não interessa o curso, cara, tua vida estava garantida, era tranquilo, não tem problema, né? Hoje em dia, assim, aqui a gente vê, ou então se você trabalhasse numa grande empresa corporativa, você estaria estável, ou até mesmo com os concursos públicos, né? Que hoje eu peguei muito essa fase, né? Quem nunca foi pressionado, eu já fui concursado público, inclusive, mas a gente vê que essa estabilidade ela não existe. Né? O que a gente está vivendo agora é a maior realidade disso. A gente vive um momento de pandemia em que as pessoas tiveram que se readaptar à forma como se comunica, como se vende, como faz tudo, como faz uma festa, vai para um show, né? E o reinventar. Então, reinventar está relacionado a uma questão profissional, mas é uma questão de modo de vida. Então, quando a gente fala de robótica e programação, o grande objetivo não é eu quero que esse menino entenda sobre corrente elétrica ou sobre algoritmos e tal. Lógico, isso é legal, mas não é todo mundo que vai virar programador. Vai trazer um benefício para aquele aluno, mas Total. não que isso seja um fator limitante. Isso, e não é o grande objetivo. Não é o grande objetivo. O grande objetivo é exatamente que ele consiga utilizar essas ferramentas para se expressar criativamente. Então, quando eu chego lá naquele fundamento lá do Lifelong Kindergarten, né, jardim de infância, o professor fala assim, cara, o pessoal do MIT, né? Ele fala assim, o jardim de infância é o único setor da escola que já fomenta a criatividade desde 1800. Né? A criança brincava, criava bloco de madeira e tal. E você fala, por que isso não acontece ao longo da jornada escolar? E um dos grandes motivos é que, não dá para você ficar brincando de massinha e bloco de madeira pro resto da vida. Você precisa de coisas mais estimulantes. E aí, por exemplo, a robótica e a programação entra como uma ferramenta excelente para fazer isso. Fabuloso. Qual a sua experiência, professor, hoje, na prática, com escolas? Você tem cursos, você prepara professores? Qual é o seu nicho em termos de idade? Pelo menos assim, existe uma idade mais favorável para a didática sua ou não? Conta um pouquinho dessa sua, na realidade hoje, o que está acontecendo. Tá. O meu foco hoje, Luan, o meu grande foco é treinar professores. Então, eu treino, antes da pandemia, já treinava em cursos online, né? Já fomentava essa coisa de curso online para atingir, por vários motivos, né? E principalmente para atingir professores do Brasil inteiro. Eu nunca conseguiria fazer um workshop no Acre. Então, a oportunidade de ter um curso online, eu consigo, sim, atingir. Já tive alunos até de Portugal. Então, para mim, isso traz esse poder, né? De mudança, inclusive. Então, hoje todas as minhas energias, por assim dizer, estão nesse ponto. Mas já trabalhei com crianças, né? Já dei aulas em escolas públicas. Já dei aula em escola pública, em escola rural aqui de Brasília, com crianças de 8, 9 anos, né? Onde a gente começou do zero mesmo. Então, a escola não tinha nenhuma infraestrutura. Recebemos um apoio e aí a gente conseguiu implementar essas atividades com tudo que eu falei, né? Desde sucata, até trabalhar com programação, né? Criando animaçõezinhas, até uma ferramenta que eu gosto muito chamada Arduino, né? Que é uma ferramenta que permite criar protótipos de robótica e que ela é bem mais barata do que as tradicionais, né? Você consegue comprar um kit por 100 até 200 reais. Então, você consegue dar os primeiros passozinhos, né? Então, treinei, já tive resultados bem legais. Do mesmo jeito que eu trabalhei em escolas públicas super simples, já trabalhei em escolas internacionais aqui em Brasília. Então, e o que é legal, como é tão inovador, que
mesmo você falando de uma escola de alto padrão, como a que eu já estudei, que os meninos, vamos dizer assim, são meninos que têm tudo, é diferente, né? Quando eles entram em contato com a robótica, eles se encantam. Então, eu acho que a robótica ela veio um pouco nivelar o jogo, sabe? Tipo assim, a escola, às vezes a pessoa, existe uma sensação muito forte, tipo assim, de que as escolas dos mais ricos estão à frente das escolas dos mais pobres. E tem muita verdade nisso. Mas as escolas mais ricas ainda não sacaram no seu cerne, no seu pilar, essa questão da criatividade. Então, é possível você, sim, usar poucos recursos e uma escola pública fomentar isso muito mais que uma escola particular. Você colocou um fator que, trazendo para o mundo fora ambiente escolar, né? Quando você tem um ambiente escasso, você é obrigado a usar a criatividade. Total, total. Você provoca a criatividade, né? Então, o ambiente com fartura, em termos de ferramentas, também acabam, tipo assim, ó, eu estou à frente, não tem jeito, tal, legal. Só que Sim. também não provoca a criatividade, né? Tipo, ao reaproveitar coisas. E eu acho que, não sei se eu vou falar aqui, queria ouvir se mais importante do que ter a robótica ali dentro da sala de aula, se não for isso, me corrija. Claro, pode falar. Destravar os gatilhos de criatividade, seja de qual for a idade. Ou seja, a ferramenta criatividade, ela pode ser estimulada via robótica, mas ela é para ser ampliada o papel não necessariamente da robótica, mas da criatividade que está em jogo, em qualquer área. É isso que talvez pode ser. Total. E assim, apesar da robótica ser algo muito novo, eu acredito que existem vários jeitos de trabalhar, inclusive trabalhar a robótica de uma maneira não criativa. E isso acontece muito. Como é que eu trabalho de robótica de maneira não criativa? Eu chego assim, gente, hoje a gente vai fazer um semáforo interativo. Vou colocar um LED vermelho, amarelo e verde. E chega o professor e fala, gente, agora vocês vão colocar o LED vermelho. Agora vão colocar o amarelo. Agora vocês vão fazer o comando para ele ficar 3 segundos. Agora 2 segundos. E aí todo mundo faz a mesma coisa. Então, nesse momento, ele está trabalhando com robótica, ele pode estar trabalhando sobre circuitos elétricos, programação, mas ele não está trabalhando criatividade. Então, eu gosto muito de atentar isso nos meus conteúdos, nas minhas aulas, que você, além de usar essas ferramentas, né, que a ferramenta por si só não salva, mas é a forma como você utiliza. Então, por exemplo, como eu faço nos meus cursos online, por exemplo, eu explico sobre um LED ou um buzzer, né, que é um dispositivo que faz barulho. E eu falo assim, ó, isso funciona assim, você programa ele de tal jeito, explica a parte técnica que a pessoa não faria sozinha, né? Por isso que ela foi fazer o meu curso. Mas eu mostro, assim, vários exemplos de pessoas nos projetos anteriores, o que ela fez com sucata e tudo mais, e eu jogo a bola para ela. Eu falo, ó, você tem um leque de possibilidades, se vira, faz alguma coisa aí. E aí ela percebe, ela vai fuçando e vai tentando, e cada vez mais a gente vai tendo um leque de projetos diferentes. Então, com um conjunto de LEDs, a pessoa entendendo como liga um LED, pisca 2 LEDs, ela pode sim fazer um semáforo, mas ela pode fazer uma árvore de Natal pisca-pisca, ela pode fazer um temporizador que vai mostrar quando é que o ovo está cozido, sei lá, vai da cabeça dela. Mas quanto mais você oferece esse repertório, dela mostrar o que é possível fazer, e lógico, explicando a questão técnica, aí sim você começa a fomentar a criatividade, não dar passo a passo. Não dar tudo mastigado. Isso, sim. Para que a pessoa tenha a liberdade de expressão e colocar os neurônios dela funcionando. Exatamente. Professor, eu tenho um jornal paradidático com distribuição gratuita em escola pública. É um jornal mensal. Uma página, uma coluna, você acha que você conseguiria abastecer a gente ali com informações sobre robótica uma vez por mês para a gente estimular essa mensagem para a escola pública? Você acha que é possível ter conteúdo para gerar um bate-papo ou até provocar nele essa curiosidade? É possível, é só a gente tem que alinhar direitinho o que se quer fazer, né? Se é para entender o que é robótica em si, que nem a gente fez no começo, né? Ou o que eu já consigo fomentar de atividades e criar na minha sala de aula, né? É assim, agora, eu só não vou prometer que meu tempo às vezes é meio corrido, mas a gente, à medida que a gente pode ir conversando melhor, eu acho que dá pra gente começar a bater esse papo aí. Você falou no Natal, né? Imagina ali a gente estimular a criança a fazer a sua própria árvore de Natal, ou da escola ou da própria casa. Total. Né? Usando os recursos possíveis e já entra nas atividades. Eu já viajei aqui, né? Total. Estou usando não a minha parte robótica, mas a minha parte criativa. Sim. Por incrível que pareça, já passaram aí quase 30 minutos, professor. Sim.
um episódio que você teve com alunos ou professores que ficou marcado, você foi surpreendido, vamos dizer assim, você passou, teve alguma situação e você fala, cara, teve alguma situação assim? Olha, eu lembro quando eu estava na escola rural, né? Eu dei aula no semestre passado na escola rural. E Eu são sou aluno de alunos. escola rural. Oi? Eu sou aluno de escola rural. Eu estudei 3 anos numa escola rural. Que massa! E aí a gente entrou e começou nessa parceria e vários alunos, né? Tipo assim, com a classe baixa e tal, alguns mal tinham. Assim, lógico que já tinham acesso a celular e tal, mas não era uma. É diferente de hoje em dia, quando a gente vê as crianças no próprio celular, fazendo as próprias coisas e tal. E teve um garoto nas nossas primeiras aulas, que ele não era um garoto bagunceiro, era um garoto bem na dele, mas em um determinado momento, a turma, aquela bagunça e tal, a gente não viu, e de repente esse garoto, ele agrediu fisicamente outro colega. Acho que foi a única situação de agressão física que eu passei na sala de aula. Ele, pá, sei lá, chamou ele de orelhudo, aquela coisa de criança, e o garoto revidou com um soco. E aí eu fiquei totalmente transtornado com aquilo. E eu falei, caramba, que complicado. E beleza, né? A gente resolveu ali naquela situação e as aulas continuaram. Até um determinado momento, alguns meses depois, que quando terminava a aula, ele era um aluno do 4º ano, a gente voltava para a biblioteca para arrumar os conteúdos, as coisas, e dava aula eu e um outro colega, né? E de repente esse garoto ele vem com o carrinho dele quebrado. Eu acho que era um carrinho até de controle remoto, tinha um motorzinho e tal. E aí ele fala pro Rodrigo, né, que é aquele professor que dava aula comigo, ah, tio, o que dá para fazer com isso aqui e tudo mais. E aí o Rodrigo começou a cutucar o garoto, falou, ó, a gente pode colocar um LED assim, coloca um LED assado, ó, você vai fazer, vamos fazer uma carcaça de papelão com ele, e aí você traz semana que vem, e aí ficou umas 4 semanas nessa história. A gente terminava as aulas, ia para a biblioteca, era o intervalo deles, ele vinha, acabava vindo com mais colegas e começou a cutucar esse tipo de coisa. E aí o que a gente percebeu, e o que os professores foram dando de feedback, é que a mudança comportamental desse garoto mudou da água para o vinho. Então a gente tinha essa sala da biblioteca, que às vezes era meio bagunçada, e às vezes ele chegava assim, gente, não é pra bagunçar não, esse negócio é nosso, não sei o que, a gente tem que cuidar das nossas coisas. Então ele começou a assumir uma postura de liderança, de proatividade e autonomia, que eu acho que é a parte mais importante, né? A parte que mais me toca não é se, o garoto fez um super drone automatizado. Mas o que isso muda de comportamento na vida dele, e que mesmo que ele trabalhe com robótica ou não, isso vai mudar. Isso vai levar para o resto da vida. Então, esse garoto mudou a forma como ele via, a forma como ele se comportava em sala de aula, a forma como ele se comportava com os colegas e com os professores. Por quê? Porque em um momento ele foi ouvido. Em um momento, determinado momento, alguém olhou aquele brinquedo dele e falou, cara, a gente pode fazer diferente. E aí você vai cutucando, vai fazendo tijolinho por tijolinho. E eu acho que a educação, a gente tem esse sistema massificado, porque era mais fácil de trazer escala, e acho que está na hora da gente olhar para trás até nessa questão da criatividade, de procurar a individualidade de cada aluno, né? De olhar as paixões dele. E aí, quanto mais a gente olha nesse ponto, mais difícil vai ser da gente ter aquele aluno que fala assim, esse aluno não quer nada com nada, esse aluno é marginal, esse aluno, ele é até cognitivamente mais fraco. Se você consegue entender do que ele gosta e o que ele quer aprender, se você conseguir fazer esse match, né, conseguir fazer essa combinação, dificilmente você vai ter alunos que não vão ser estimulados, que não vão gostar da escola. E eu acho que de todas as lições, eu acho que esse é o grande desafio, eu acho que esse tem que ser o grande desafio do professor. Ele estar inquieto o tempo todo e falar assim, cara, como? Como eu posso cutucar esse aluno? Como é que eu posso fazer diferente? Por que ele está agindo assim? E sempre procurar encantar. E se apaixonar por aprender, né? Eu acho que essa é a nossa grande missão. Cara, é fabuloso. Você passa uma mensagem desse jovem, que eu acho que se enquadra em vários perfis ali. Se você for pensar, quantos jovens vão para caminho que a gente julga errado, porque na verdade ele só não foi ouvido. Total. Ele só não foi ouvido. Ele gritou para a sociedade os seus desejos, os seus sonhos, e alguém olhou para ele e falou assim, cara, ninguém quer isso. Para que isso? Para com isso. E fica... Aí, de repente, ele começa a acreditar nisso e a hora que ele vê, ele está em outros caminhos e não tem volta, às vezes, os caminhos que ele escolheu. E é tão claro isso, e eu consigo visualizar isso com você falando. O menino brigando, depois o menino se sentindo importante. Daqui a pouco ele toma atitude de liderança. Gente, vamos respeitar isso aqui é nosso. Tal.
Olha que mudança só porque alguém deu atenção e ele pôde expressar a sua criatividade e ele se sentiu importante também, né? Sim. Não, isso é o que muda o jogo. E aí nisso, para você fazer isso, você não precisa de super equipamentos, você não precisa de uma super infraestrutura, basta você querer, né? É a sua vontade. E aí isso vai depender de cada um, né? Para alguns vai ser um valor absurdo. Fala assim, não tô nem aí, né? O que falta é essa motivação de querer fazer diferente, né? Sabe, a minha motivação de estar aqui hoje, ô Luan, e eu faço hoje educação há 17 anos, e a educação entrou na minha vida por um acidente. Eu falo que eu não escolhi educação, a educação que me escolheu. Eu sei como é. Eu entrei na faculdade com 28 anos e eu lancei meu primeiro livro com 33. Legal. E por ter lançado o meu livro, eu acabei indo para a sala de aula, obrigado, porque uma professora pegou o meu livro e apontou. Então, assim, não estava dentro dos meus planos essa minha vida nas escolas, porque eu, quando criança, não tive uma relação com o autor de livro. Então, eu não sabia o que um autor fazia. Eu não sabia como escrevia as coisas. Sabe? Eu não sabia na cabeça. E quando eu entrei ali com 33 anos, eu me conectei e estou até hoje há 17 anos. O que eu quero dizer é que o que me admira nas escolas, e eu estou falando de um cara que ainda não tem filhos, e que, quando você acaba a escola, você para de ter contato com a escola. E esse é um grande crime das escolas públicas, principalmente. Eu incentivo a associação comercial a se aproximar das escolas e as escolas da associação comercial, porque é ali que está o centro econômico e você estuda para uma finalidade. Você ter o seu trabalho, o seu emprego, enfim, autônomo ou não. Total. E essa é a contribuição para a criança. Daí, mas só para concluir o seguinte, eu vi professores com um giz, um quadro, darem as aulas mais incríveis que eu já assisti na minha vida. Em termos de dinâmica e de energia. Então, o Brasil tem excelentes professores, tem excelente didática e, diga-se de passagem, que existe um bom recurso financeiro na Secretaria de Educação. Né? O que falta, uma palavrinha mágica que você falou, talvez por órgãos maiores, nunca vai entrar, né? Total, Sim. Nunca vai ter esse jogo de interesse, mas é o tal do querer, né? Porque a vontade, o desejo de fazer algo, porque o que eu vejo, existe, embora seja pontual, são regiões, existe trabalhos incríveis, professores incríveis, escolas públicas incríveis, só que não cria uma onda suficiente, porque ainda são pequenos a maioria. Mas eu saio das salas de aula, das salas de aula encantados com a criatividade e a limitação do professor, mas mesmo assim ele dá uma aula porque ele tem de melhor, que é a sua intuição de professor e a sua criatividade. Então, isso me apaixona e eu quero potencializar isso cada vez mais. Isso que me motiva a estar te ouvindo, porque eu espero que algum professor, alguma escola te ouça, chame você para e fala, Luan, não sei como, mas vamos fazer alguma coisa, vamos fazer o curso, vamos ver como que faz, sabe? Claro. Eu tenho essa é a minha motivação de estar te ouvindo aqui, sabia disso? Legal. Não, muito bom, assim, eu acho que é isso, assim, eu acho que hoje, com essa era digital, vamos supor, eu vim de escola de particular, não era uma escola grande, mas era escola particular, sempre a gente que tem esse tipo de realidade acaba tendo, assim, a escola pública é totalmente sucateada e não funciona e tal, e vou dizer que, assim, tem grande parte que realmente não funciona. Mas aí agora, trabalhando com treinamento de professores, já tive a oportunidade de viajar em vários lugares do Brasil. É surreal, é isso que você falou. A quantidade de pessoas que fazem trabalhos incríveis, maravilhosos e histórias bacanas. Só que o problema é que eram pessoas solitárias, era o herói anônimo. Então, você tinha uma escola com 10 professores, onde 8 não se importam, mas tem aquele cara que ele é incrível, ele é inspirador e ele vai trazer aquela chama maravilhosa. E para esse professor é muito desafiador porque ele se sente muito sozinho. E a gente sabe, né, nessa coisa de grande potência, a gente não consegue ir muito longe sozinho. Então, o que acontece hoje, graças a essa coisa de internet, você montar comunidades, montar instruções, eu acho que um dos grandes pontos é você conectar esses professores.
é pegar exatamente o conjunto de heróis anônimos que tem exatamente em Campinas, São Paulo, Brasília, Bahia, e você mostrar assim, cara, tu não tá sozinho. Tu não tá sozinho, o que você faz tá fazendo sentido sim, tu não tá viajando, né? É muito comum ver esse pensamento da pessoa, pô, o cara tá lá, ele tá exatamente na intuição, no feeling, e como ele tá indo contra a maioria, e às vezes até quando não tem a neutralidade, tem até a questão de estar contra ele, né? Tipo assim, de estar cutucando, o cara fala, cara, eu não sei se vale a pena, eu não sei se o que eu tô fazendo faz sentido. E faz sentido, né? E a ideia é exatamente conectar essas pessoas, mostrar que faz sentido e que ela tem que continuar. Ele se sente naquele barquinho dentro do oceano, que olhando para todos os lados, ele fala, caramba, parece que eu estou navegando sozinho, mas até onde o olho dele alcança, ele não vê mesmo. Sim. Só que do outro lado também já tem gente fazendo o mesmo, outras coisas acontecendo. Exatamente, exatamente. Isso é maravilhoso, é o que dá gás pra gente continuar. Adorei esse papo, achei que, vou falar assim, isso foi acima da minha expectativa. Vamos para o quadro Somos Contadores de História? Vamos. Bora, né? Me fale três palavras aleatórias. Copo, Copo, biscoito e cadeira. cadeira. Anote as minhas. Peraí. Deixa eu pegar aqui rapidão. Ai, meu Deus. Fala aí. Copo, biscoito, cadeira, marmita Marmita. e nariz. Nariz. Tá. Professor, aqui no quadro é assim. Então, você costura essas 5 palavras, Uhum. cria uma história. Você, no momento oportuno, você me passa a história, eu continuo a história. Assim, coloco algumas delas. Desculpa, cortou, rapidão. Você Tá, coloca 5, já mistura 5. tá. Eu já coloco alguma coisa, invento as 5 aqui, aí tu vai continuar essa parada. Aí eu continuo a parada, devolvo para você, você finaliza isso, tudo isso em 1 minuto. Ai, meu Deus. Tá bom. Professor, Tá e bom, toda vai. boa Beleza. história começa com Era uma vez. Então, aqui no quadro, somos todos contadores de histórias, Juliana Freitas, a robótica em alta, com criatividade, era uma vez. Tá bom. Era uma vez um garoto faminto, solitário em sua cadeira, e a única coisa que ele via era um copo e um conjunto de biscoitos. Mas, de repente, no seu nariz, ele conseguiu sentir um cheiro que parecia vir de uma marmita. É E isso ele aí. sentiu o cheiro daquela marmita, e ele, naquele momento solitário na sua cadeira, ele começou a refletir. Como poder alimentar a fome da humanidade de uma forma robótica e criativa? Foi quando ele criou um drone mega especial. E esse drone tinha um sensor que identificava pessoas que estavam precisando de nutrição e comida e que tinham pouco acesso à alimentação, principalmente numa época de pandemia. E ele alimentava esses drones com marmitas, com alimentos orgânicos que tinham uma duração há muito tempo, biscoitos mágicos, quando a pessoa comia, se sentia poderoso. Mas tudo começou no seu nariz, quando ele sentiu o cheiro de uma marmita, e ele decidiu revolucionar o mundo e levar essa mensagem de uma forma incrível. E foi assim que foi o primeiro passo onde a gente esteve no mundo a situação em que ninguém mais passava fome. Caraca, que viagem. Foi demais, cara. Viu? Imagina os drones chegando, cara, trazendo comida para todo mundo. Maravilhoso, maravilhoso, René. Cara, criatividade é isso, né? Criatividade, ela tira a gente absurdamente da nossa zona de conforto, né? Por mais que a gente estude e aprenda sobre isso, a gente sempre tá no olho do furacão. É puxado.
Vamos tirar uma foto para garantir nós aí. Vamos. Bom, Luan, quero agradecer do fundo do coração a sua dedicação, parabéns pela sua trajetória de vida. Agradecer a todo mundo que veio aqui, deu um coraçãozinho, deixou uma mensagem. Lembrando que esse material fica disponível no IGTV e também lá no YouTube, no Peãocast. Fica com Deus, saúde, parabéns. Valeu, agradecido. Obrigado pela oportunidade aí. Grande abraço. Fica com Deus, tchau. Tchau.